Você está espirrando frequentemente, sentindo várias dores no corpo ou com uma tosse persistente que parece que não vai embora? Isso pode ser um simples resfriado ou uma gripe, que pode até parecer algo irrelevante, mas que já foi uma doença bem séria e, dependendo da sua capacidade imunológica, até hoje pode ser. No vídeo de hoje, vamos explorar a gripe e os resfriados comuns. Vamos ver como evitá-los e as melhores práticas para manejar os seus sintomas de forma caseira e tudo bem simples. Assim você pode cuidar melhor de si mesmo, né? E de proteger as pessoas em sua volta. A gripe e os resfriados comuns são doenças respiratórias infecciosas que afetam milhões de pessoas anualmente. Embora, como eu disse, muitas vezes são consideradas doenças menores, né, e não tão relevantes, elas possuem em si um impacto muito significativo na saúde pública, na economia e na qualidade de vida das pessoas até hoje. A primeira coisa que precisamos ver é a diferença entre gripe e um resfriado normal. Como ambas são doenças infecciosas, o que vai mudar é justamente o agente causador, ou seja, qual é a doença, qual o micro-organismo que vai estar causando essa doença, apesar de ambas serem causadas por vírus. A gripe ela é causada principalmente pelo vírus influenza, que se divide em 3 principais tipos, o tipo A, o tipo B e o C. E esses se dividem em vários outros subtipos, né? Só que os que mais causam doenças sazonais, ou seja, aquelas que ocorrem em maior frequência de vezes em uma determinada estação, por exemplo, no inverno, são os do tipo A e o do tipo B. Enquanto que os resfriados comuns são causados por uma grande variedade de vírus, e justamente por isso a gente pega diversos resfriados durante o ano, pois o corpo ele se desenvolve e ele faz uma imunidade para um dos tipos de vírus, e a pessoa acaba continuando suscetível a todos os outros vírus que ela ainda não teve contato. Apesar de compartilhares alguns sintomas, né, a gripe e o resfriado, a gripe tende a ser muito mais severa e pode levar a complicações mais graves, especialmente em grupos mais vulneráveis, como por exemplo os idosos, crianças e indivíduos com condições de saúde pré-existentes. Por isso, eu disse que tudo vai depender da capacidade imunológica da pessoa. E justamente por isso precisamos tomar vacinas regularmente contra a gripe, porque é a vacina que vai ajudar a gente a melhorar a nossa capacidade, né? Melhorar a capacidade do organismo em lutar contra esse vírus. A transmissão ocorre principalmente através de gotículas respiratórias que são expelidas por uma pessoa infectada. Toda vez que uma pessoa tosse ou espirra, ela libera algumas pequenas gotículas, e essas pequenas gotículas acabam tendo contato em uma pessoa saudável, e ela acaba se contaminando e pode vir a desenvolver a doença. A contaminação mais fácil e rápida se dá através da respiração. Uma pessoa saudável acaba respirando, né, e contraindo esse vírus que foi expelido por uma pessoa doente. Porém, também temos a nossa transmissão por contato. Quando uma pessoa saudável entra em contato com alguma superfície que foi contaminada por algum vírus, né, e depois ela leva ao toque, né, por alguma mucosa do corpo, seja o olho, seja a boca, nariz, qualquer uma dessas, e acaba também se contaminando, né, de outra forma, agora não mais respiratória, mas por contato. Entender essa parte de transmissão é muito importante, porque você sabendo como se pega a doença, você pode desenvolver técnicas e estratégias para se prevenir, como fizemos muito bem na época da pandemia de Covid, e até hoje, né? Só que esses métodos que a gente desenvolveu na época da pandemia, a gente precisa manter, porque afinal, apesar de a gente ainda continuar circulando o vírus da Covid, mas além dele, nós temos vários outros causadores de doenças também respiratórias, que as técnicas que a gente desenvolveu na sociedade, né, para se proteger do Covid, acaba também protegendo para outras doenças. Agora vamos falar sobre os sintomas. Os sintomas da gripe e dos resfriados comuns, apesar de alguns sintomas serem bem parecidos, eles possuem sim muitas diferenças e diferenças bem claras, que nos ajudam a diferenciar se uma pessoa está com um simples resfriado ou se ela está realmente gripada. No caso da gripe, os sintomas são geralmente mais intensos e podem incluir febre bem alta, dores musculares muito severas,
fadiga e aquela sensação de cansaço no corpo que não deixa a gente nem sair da cama direito. O dia inteiro a gente fica querendo ali ficar deitado, né? E ela também pode estar acompanhado de uma dor bem forte na cabeça, uma tosse seca, dor de garganta também e congestão nasal. Esses sintomas tendem a aparecer subitamente e persistir por alguns dias. Esse tempo, né, depende muito da capacidade imunológica do corpo da pessoa que está infectada de lutar contra a infecção, né? Às vezes uma pessoa está com o sistema imunológico um pouco mais baleado, né, e não consegue lutar tão bem contra a doença e a doença acaba persistindo mais tempo do que deveria. Mas, por outro lado, os resfriados comuns são caracterizados por uma apresentação muito mais branda, com sintomas como espirros, coriza, congestão nasal também, mas muito mais leve. Pode apresentar também uma dor de garganta, mas não é aquela dor de garganta tão limitante que você mal consegue falar. Pode ter também uma tosse, mas não também tão seca e tão ruim quanto na gripe, né? Pode aparecer uma febre, mas ela é muito rara de aparecer em adultos e geralmente não é tão grave, não chega a temperaturas tão altas. O que mais pode acontecer são em crianças. Em crianças pode vir a aparecer uma febre um pouco maior, ainda que seja rara. Então, a principal forma de diferenciar um resfriado comum de uma gripe está no quão severo os sintomas se apresentam, né? O sintoma mais significativo é justamente a febre, que eu disse que raramente aparece no resfriado comum e ela está razoavelmente frequente na gripe e ela tende a apresentar temperaturas muito mais altas na gripe. Entender como esses sintomas se aparecem e se apresentam te ajuda muito a diferenciar se você está com uma gripe ou se está um resfriado comum. Mas o mais importante ainda, te ajuda na tomada de decisão quanto aos cuidados que você precisa prestar e especialmente na necessidade de procurar algum atendimento médico, né? Especialmente se você é uma pessoa com algum agravante de saúde ou se você está cuidando de uma pessoa que possui esse agravante. Por exemplo, se você está cuidando de algum idoso, você saber como essa doença se apresenta e se você está vendo ali se a situação está se agravando, te ajuda a saber que agora é a hora, por exemplo, de você levar aquela pessoa idosa que você está cuidando para levar para uma assistência médica, porque a situação está se agravando e ela não vai conseguir se curar sozinha. Quando falamos de pessoas com agravantes de saúde, ou idoso, ou um sistema imunológico mais comprometido, esses sintomas podem avançar rapidamente e se essa pessoa não tiver com capacidade de lutar com a doença, ela pode sim acabar morrendo, né? Pessoas morrem anualmente em grande quantidade por conta da gripe, então leve a sério essa doença, não é só uma gripezinha, nem a gripe é só uma gripezinha. Então identificar mais cedo que a situação está começando a ficar mais séria pode fazer total diferença entre a vida e a morte. O diagnóstico de gripe e resfriados comuns é frequentemente feito da forma que eu disse, né, com base nos sintomas clínicos, mas também existem alguns testes laboratoriais que podem ser feitos devido à necessidade de um caso ou de outro, ou para confirmar se a pessoa está realmente com influenza ou se não está com uma outra doença que talvez precise de um outro cuidado médico. Dentro desses testes adicionais, a gente tem, por exemplo, o teste de PCR, é muito parecido com o teste rápido de Covid-19 que a gente fez, né? A gente tem algo muito parecido para a influenza, para determinar se a pessoa está com gripe ou alguma outra doença respiratória que ele não vai estar acusando, né? Mas da mesma forma que eu estou te alertando aqui dos possíveis problemas da gripe, não se assuste caso você vá para um posto de saúde ou para algum atendimento de saúde e o profissional esteja com a maior calma do mundo, porque, como eu disse, doenças respiratórias como o resfriado e a gripe são relativamente comuns e na maioria das vezes você não está com uma gripe e sim com um resfriado e o profissional de saúde sabe que normalmente você em poucos dias vai estar 100% bem. Por isso é muito comum, se você procurar um atendimento médico ali nos primeiros dias e não for nada grave, o profissional está vendo que você está bem e não está apresentando nenhum sinal grave, é muito provável que ele vai te mandar para casa e mandar esperar para ver como seu corpo vai reagir ali nas primeiras 24 ou 48 horas. Isso é muito normal e tá tudo bem. Agora, se você está apresentando algum sinal mais grave, aí é diferente, o profissional de saúde vai reagir de acordo ali com o sintoma que você está apresentando.
A prevenção da gripe e dos resfriados comuns é essencial para reduzir a transmissão e o impacto dessas doenças na sociedade, né? A vacinação anual contra a gripe, como eu falei, é uma das medidas mais eficazes, especialmente para os grupos de alto risco. Outras práticas preventivas, por exemplo, a lavagem das mãos, né, regularmente ali com água e sabão, utilizar desinfectantes e evitar também tocar o rosto com as mãos que não foram lavadas ali no meio da rua, ou cobrir a boca ao tossir ou espirrar. Todos esses cuidados que a gente acabou aprendendo muito bem durante a pandemia, que bom que esse tipo de cuidado foi disseminado na população e ajudou bastante. Todos esses cuidados são muito importantes e acabam ajudando toda a sociedade. O tratamento da gripe e dos resfriados comuns se concentram principalmente no alívio dos sintomas, repouso e hidratação adequada. Essas são as coisas mais importantes que você precisa fazer. Além disso, temos alguns medicamentos de venda livre, como analgésicos, antipiréticos, né? Que são remédios para diminuir a febre ou a temperatura do corpo. Também alguns remédios que vão ajudar no mal-estar. E também umidificadores, esses sim podem ajudar a umidificar um pouco melhor o ambiente e você respirar um pouco melhor. Todas essas ações ajudam o corpo a lutar com o vírus. Não são remédios que vão de fato melhorar ou que vão ajudar ali a matar o vírus, nada disso. Todos esses remédios vão te trazer conforto para você continuar vivendo normal, né, e não ficar sofrendo tanto, mas especialmente vão te ajudar o corpo a lutar contra o vírus. Por isso que o melhor remédio que você pode fazer contra o vírus é se hidratar e se alimentar bem e fazer repouso, né? Tudo isso para você nutrir o seu corpo para ele poder lutar contra o vírus. Mas apesar de termos alguns medicamentos, né, que vão diminuir os sintomas, na verdade a gente tem remédio para praticamente todos os sintomas da gripe, é importante não se limitar à automedicação e buscar aconselhamento médicos. Né, para os sintomas que se agravarem ou que não estão melhorando, vale lembrar que os antibióticos também não são eficazes para esse tipo de doença, né? Os antibióticos são remédios feitos para lutar contra bactérias, né? E os vírus não são bactérias, por isso os antibióticos não têm efeito nenhum contra vírus, né? E pelo contrário, o nosso corpo ele tem bactérias normais no nosso corpo, especialmente no intestino, e eles fazem parte, né, do processo todo intestinal e fazem parte do processo natural do nosso corpo. Então, quando você toma um antibiótico, especialmente sem necessidade, né, ele também vai atacar o seu próprio corpo. Então você, na verdade, está mais prejudicando do que ajudando o seu corpo a melhorar. As complicações decorrentes da gripe podem incluir pneumonia, bronquite, sinusite, otite também, que é a inflamação do ouvido, algumas devido à infecção viral acabar progredindo e infectar outras partes do corpo, mas outras são devido à incapacidade do corpo de dar conta do problema e acaba levando a outras complicações, né? Em casos severos, pode levar a insuficiência respiratória e isso é potencialmente fatal, né? Já os resfriados comuns raramente levam a resultados mais graves, né? Mas podem também levar a infecções secundárias, como por exemplo a sinusite ou otite também, né? Especialmente em crianças. Bom, era mais ou menos isso que eu queria dizer aqui nesse vídeo sobre a gripe e os resfriados. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, não deixa de se inscrever aqui no canal e dar o gostei aqui embaixo. Você também pode escrever aqui nos comentários a sua experiência com essas doenças e qualquer outra coisa que você queira saber, alguma outra informação, ou se você tiver alguma outra doença, algo que você queira saber sobre, escreve aqui nos comentários que esse pode ser o assunto do próximo vídeo.